Olá, bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 23 de Uma Experiência Única, o podcast de desenvolvimento pessoal. Eu chamo Pedro Cerveira e serei o teu anfitrião. Diz-me uma coisa, quantas vezes já te julgaram sem sequer te conhecerem? E já agora, aqui entre nós, quantas vezes já o fizeste tu com os outros? Neste episódio, vamos falar sobre os julgamentos. Vamos falar da facilidade com que julgamos os outros e perceber porque é que a crítica destrutiva se tornou tão natural e porque é que o elogio é uma arte quase esquecida. Para quem me vai acompanhando já desde algum tempo, quem sabe até desde o início deste podcast, e se és uma dessas pessoas, muito obrigado por estares desse lado. Já estamos aqui há 23 episódios. Já estamos aqui há perto de 5 meses, portanto tem sido um prazer estar deste lado e tem sido um prazer contar contigo desse lado. Se estás comigo há esse tempo, então já deves ter ouvido o episódio 14, em que eu falo sobre o dilema da comparação, e portanto é natural surgir agora este tema sobre o julgamento na sequência, não bem na sequência desse, porque já estamos no episódio 23, esse foi o 14, mas voltando um bocadinho atrás no tempo. Se me estás a ouvir pela primeira vez, então bem-vindo ou bem-vinda, e acho que podes perfeitamente ouvir este episódio já, não tens que ouvir o outro para ouvir este, podes ouvi-lo de forma independente, mas eu acredito que ouvindo o primeiro episódio do Dilema da Comparação e depois este, o episódio 14, podes ficar aqui com uma perspectiva global mais interessante do que ouvindo-os só um ou só o outro. Por isso fica desde já o convite, quem já ouviu e a quem não ouviu, a voltar ao episódio 14 e ouvir esse episódio sobre o dilema da comparação. Até porque na altura eu não explorei este tema do julgamento, da crítica, do elogio, porque estava mais focado na parte da comparação e entretanto começou-me a fazer sentido voltar mais a este tema. Voltar a este tema porque é algo que nos acontece todos os dias, é algo que nós fazemos todos os dias. E eu dei por mim a pensar, mas porquê? Dei por mim a pensar não só pela observação que eu fiz dos outros, mas também pela observação dos meus comportamentos. E eu, sendo psicólogo, sendo coach, tenho que ter isso mais em atenção. Então, quando estou em sessão com alguém, isso tem que estar no topo das minhas prioridades, ou seja, ter muita atenção aos meus julgamentos, às minhas críticas, aos meus elogios, porque estou a lidar com uma pessoa, estou a lidar com a vida de uma pessoa, ela confiou parte da sua vida a mim e, portanto, eu tenho que ter o máximo de cuidado com tudo aquilo que eu digo, com todas as observações que faço, às vezes até com a forma como me comporto e até com o meu comportamento, com a minha comunicação não verbal, porque é um ambiente seguro. Nessas sessões estamos a falar muitas vezes de temas delicados e, portanto, eu tenho que manter sempre a minha parte do julgamento muito com muita supervisão sobre mim próprio, para evitar fazer críticas ou elogios que não são naquele momento apropriados, para me circunscrever apenas e só aos factos e mesmo assim fazê-lo com alguma cautela, que eu acho que é uma coisa que nós no nosso dia-a-dia acabamos por não fazer. E embora eu perceba que hoje em dia nós recebemos todos os dias, somos bombardeados com uma quantidade imensa de informação, eu acho que vivemos uma era de escassez de atenção, em que todos nós queremos um bocadinho de atenção, mas quase ninguém a consegue ter, porque basicamente estamos todos a gritar uns contra os outros, ou uns com os outros, para ver se conseguimos a nossa pequenina dose de atenção, e não estamos a conseguir. E eu acho que julgar, criticar o outro, não é por aí que nós vamos ganhar mais atenção, não é por aí que nós vamos ter esta necessidade nossa satisfeita. Mas eu compreendo que seja uma forma de nós conseguirmos lidar com esta dose absurda de informação que nos chega todos os dias. Porque, nós não temos tempo nem capacidade para analisar ao detalhe tudo aquilo que vemos no nosso dia-a-dia. Por isso é que eu acho que uma boa prática é nós sermos intencionais naquilo que estamos a fazer. Intencionais à informação a qual estamos a dar atenção
e há informação que estamos a ver como relevante. Começa logo por aí. Começa logo por tu começares a filtrar aquilo que a determinado momento te interessa e a tirar fora tudo aquilo que não te interessa. Porque só por aí tu já descartas, eu diria, se calhar 90% da informação que te chega todos os dias. Se tu souberes realmente quais são os teus interesses e se tu fores intencional, quer nas tuas interações do dia-a-dia, quer quando estás nas redes sociais, quer quando estás na internet, estejas a fazer o que for, se tu fores altamente intencional e souberes exatamente aquilo que queres naquele momento, o que é que queres dali, o que é que queres da vida, souberes as tuas prioridades, então eu acredito que se torna mais fácil tu conseguires desligar-te daquilo que não interessa e com isso acabares por receber menos informação ou conseguir de alguma forma escudar-te dessa informação e assim aquela que recebes já podes dar-lhe a devida atenção e já evitas nesse momento estar a fazer julgamentos inapropriados e a criticar muitas vezes sem fundamento. Que acaba por ser aquilo que infelizmente se tem visto cada vez mais. E eu dei por mim a pensar, mas porquê é que isto acontece? Dei por mim a tentar encontrar uma explicação para eu próprio perceber porque é que nós adotamos esta tendência de nós começarmos a julgar as coisas com doses ínfimas de informação e muitas vezes de uma forma negativa. E eu posso partir por aquelas opções mais óbvias, de, por exemplo, nós julgarmos os outros para nos sentirmos melhores connosco próprios. É quase como se nós, ao beliscar a aparente perfeição do outro, tornasse a nossa vida mais suportável. Eu percebo um bocadinho isso, mas acho que não é a forma mais saudável para tu viver. Não é a forma mais saudável para tu interagires com os outros. Portanto, se julgas os outros para te sentires melhor, eu acho que no médio e longo... Acho não. Eu acredito mesmo nisto. No médio e longo prazo, isso só te vai fazer sentir pior contigo próprio. Porque tu estás focado nos outros, não estás focado em ti. E embora eu ache que a momentos tu tens que te focar nos outros e em ti, neste caso, no julgamento, não sei se ganhas muito em estar a julgar e criticar os outros. A não ser que seja de uma forma positiva, a não ser que seja algo do teu interesse e a não ser que seja algo que realmente permita ao outro construir algo melhor. Também podemos ir por uma outra via que também é fácil, que é pensar que, ok, é mais fácil eu julgar os outros e criticar os outros do que estar aqui a encontrar soluções. Porque muitas vezes é isso de que se trata, é fazer uma crítica desprovida de qualquer fundamento e sem ter sequer uma solução para propor. É só criticar por criticar, porque é mais fácil. Porque eu vi aquilo, porque de alguma forma aquilo emocionalmente mexeu comigo e eu me senti no direito de criticar o outro. E este direito que eu falo agora, parece-me que às vezes se torna mais evidente quando a distância entre nós é maior. Por exemplo, é muito mais fácil eu ser criticado ou eu poder criticar os outros se estiver a ter uma interação através de uma rede social ou através da internet, através de um meio que me distancie fisicamente da pessoa e em que às vezes eu nem sequer estou a ver a pessoa à minha frente, eu estou a ver às vezes só uma foto da pessoa, ou estou a ver só uma frase da pessoa. Acho que este direito de criticar e de julgar o outro se apodera mais nós nesses momentos do que quando nós estamos mais próximos, do que quando nós estamos frente a frente. Até porque quando nós estamos ao pé uns dos outros, perto, criticar o outro não é assim tão fácil, não se torna assim tão simples quanto isso, porque vem logo a seguir a ideia de que, bem, se eu criticar ele pode deixar de gostar de mim, ou pode se tornar menos receptivo, ou pode de alguma forma se afastar de mim. Mas isso num contexto presencial. No contexto que temos agora, que é um contexto mais híbrido, que é um contexto em que temos muitas interações à distância, e acho que cada vez mais vamos ter mais interações à distância, parece que de alguma forma nos sentimos no direito de poder julgar, criticar outros à vontade, e há inclusivamente quem defenda que palavras são apenas palavras.
No entanto, nós temos que perceber que, mesmo que sejam só palavras, essas palavras podem ser interpretadas de maneiras muito diferentes por quem está do outro lado, porque a essas palavras falta um tom, falta volume, falta emoção, falta todo um comportamento não verbal que nós não estamos ali a ver, que só podemos depreender dali. Portanto, falta muita substância a essas palavras. E, portanto, o outro, tal como nós temos legitimidade e direito de o criticar e de o julgar, muitas vezes negativamente, ele também pode sentir-se no direito de interpretar as nossas palavras como bem entender. Agora, se nós pensarmos no porquê é que nos julgamos uns aos outros de forma tão gratuita e tão negativa, eu acho que uma explicação, se calhar menos óbvia, que de todo nos desculpa, mas que em parte temos de ter em consideração, é que a nossa mente tenta sempre fazer sentido da realidade que lhe é apresentada. Ou seja, a nossa mente pega em todos os estímulos que lhe chegam e tenta de alguma forma construir uma realidade que faça sentido. E nós precisamos desesperadamente que as coisas façam sentido, mesmo que no final não façam. Portanto, com isto que eu te quero dizer é que, naturalmente, nós vamos estar a pegar informação e de uma forma inconsciente a processá-la e a tirar daí juízos de valor, a fazer daí julgamentos, a fazer daí críticas, simplesmente porque precisamos de fazer sentido da realidade que nos é apresentada. Porque isso está intimamente ligado com a nossa sobrevivência. Se eu não conseguir fazer sentido na minha realidade, eu não consigo chegar a uma conclusão nem positiva nem negativa, eu não consigo reagir àquilo que me está a acontecer. Agora, se eu conseguir pegar nessa realidade, criar algo que faça sentido e depois reagir, mesmo que a minha reação seja negativa, eu posso eventualmente aí aprender alguma coisa. Pode ser bom ou mau para a minha sobrevivência, mas a longo prazo vai-me trazer mais ganhos do que prejuízos. Isto à partida. E não nos podemos nunca esquecer, e eu quero realçar isto, porque acho que até agora nunca tive a oportunidade de o fazer, que nós muitas vezes, o ser humano tal como o conhecemos até hoje, tem cerca de 200 mil anos de evolução. Pelo menos é isso que os estudos indicam. E nós não nos podemos esquecer que 200 mil anos de evolução é muito tempo. Muito, 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 muito tempo. Nós às vezes achamos que uma hora, que um dia, que um mês é muito tempo. Imagina agora 200 mil anos. Nenhum de nós faz a mínima noção do tempo que isso é. E nós parece que muitas vezes, com técnicas que vêm da psicologia, com técnicas que vêm do desenvolvimento pessoal, com técnicas que vêm de outras áreas que gravitam à volta destas, parece que de alguma forma queremos sobrepor-nos a esses 200 mil anos de evolução. E muitas vezes não dá, ok? Há regiões do nosso cérebro que são muito antigas, que já foram desenvolvidas há muitos milhares de anos e que não é simplesmente porque, entretanto, descobrimos a roda e, entretanto, descobrimos a internet e, entretanto, agora temos uma evolução enorme, que a nossa mente vai conseguir acompanhar também essa evolução, que essas regiões mais primitivas no sentido de não de serem algo que nos traz alguma desvantagem, mas no sentido de serem mais antigas na nossa evolução, essas áreas em si simplesmente não se conseguem adaptar à mesma velocidade a que a evolução está a acontecer. Portanto, isto explica porque é que nós temos muitos instintos, muitos impulsos que nós não conseguimos compreender, não conseguimos muitas vezes controlar, e este do julgamento, de passar logo de eu recebi uma informação e vou já emitir uma opinião sobre isso, pode fazer parte deste processo, porque a nível de sobrevivência era-nos essencial e até para a nossa saúde mental é essencial este processo de conseguir criar uma realidade ou construir uma realidade que faça sentido. Portanto, dessa perspectiva, eu acredito que é aquela que, pelo menos para mim neste momento, faz mais sentido e de acordo com a ciência também é aquela que me parece que será mais alinhada com aquilo que está a acontecer connosco.
acho que nós, e ok, é legítimo, que às vezes façamos julgamentos para nos sentirmos melhor, porque é mais fácil, mas acho que tudo isto está assente nesse substrato inconsciente, já há milhares de anos, e que nós não podemos de todo ignorar. Agora, a partir do momento que temos noção disto, nós podemos tentar, de alguma forma, lidar melhor com essas situações. Podemos pensar para nós próprios se realmente isto nos está a ser benéfico ou não. Porque nós, e eu sei, a informação é muita, já o disse no início, não dá para lidar com ela toda da mesma maneira. Temos que priorizar a informação, temos que selecionar a informação, temos que escolher os nossos interesses, temos que deixar o resto tudo de lado, temos que deixar às vezes de andar num mundo físico ou digital só ao sabor do vento. Às vezes sabe bem, outras vezes também é bom que nós tenhamos mais consciência daquilo que queremos para a nossa vida, porque é isso que nos ajuda a nós muitas vezes, antes de passarmos logo dos nossos pensamentos para a crítica imediata, para o julgamento, nós fazemos uma análise um bocadinho mais ponderada, mais profunda, e depois sim, com base nisso, emitirmos a nossa opinião, darmos o nosso parecer, estabelecermos uma interação que, como princípio, é mais positiva. Até porque, e eu penso muito nisto, quando nós partimos de uma análise muito superficial e julgamos o outro e o criticamos, muitas vezes de forma destrutiva, o que é que isso revela sobre nós? O que é que isso demonstra sobre as nossas intenções e sobre as nossas motivações? O que é que isso diz sobre nós próprios? Não é? Acho que temos que pensar mais nisto antes de emitir estes julgamentos, porque a forma como o fazemos, se calhar às vezes não tanto o conteúdo, mas a forma, e às vezes também o conteúdo, sim, também temos que pensar que às vezes as palavras também ferem o outro, não porque nós queiramos, mas porque ele está a interpretar dessa maneira, e às vezes até porque nós queremos mesmo ferir o outro, também temos que o admitir, mas às vezes temos formas de colocar aqui um pequeno travão neste nosso impulso, que na prática não nos está a trazer nada de positivo ao dia de hoje. No entanto, também temos que perceber que, ok, falamos aqui em julgamento, falamos de crítica, no entanto, nem toda a crítica é negativa, nem toda a crítica é gratuita, nem toda a crítica é para denegrir o outro, é para o fazer sentir mal, é para o rebaixar. Há críticas que são construtivas. E é curioso que eu fui, em preparação para este podcast, fiz uma pequena pesquisa muito simples sobre o significado da crítica. O que era a crítica? Qual é que é o significado de crítica? E enquanto que o significado que me aparecia para criticar pendia sempre para um lado mais negativo, ou seja, criticar significa fazer uma análise negativa da outra pessoa, ou até às vezes diminuir essa pessoa, tudo muito ligado à parte negativa. Eu, ao procurar o significado de crítica, aí remeti muito mais para a análise. É interessante perceber como é que uma simples letra torna uma palavra ou dá uma conotação negativa a uma palavra que, à partida, tem uma carga neutra. Não sei se é uma vicissitude dos tempos, não sei por que motivo é, mas parece que nós, hoje em dia, quando falamos em crítica, assumimos logo que é uma coisa negativa. No entanto, não é, ok? Uma crítica pode ser negativa, no sentido de estar a destruir, no sentido de estar, de certa forma, a ferir o outro, seja de forma intencional ou não, mas uma crítica pode também ser construtiva. E acho que temos que também caminhar para um mundo em que somos mais receptivos à crítica em geral, até porque muita dessa crítica pode, pensemos nós o que pensarmos, ter do outro lado uma base construtiva, querer ser algo para nos ajudar. Eu posso parecer um bocadinho inocente ao dizer isto, mas nós temos, acho que é importante nós olharmos para o outro com alguma inocência, porque caso contrário estamos quase que condenados a ver sempre, e
perdão a expressão, mas entre aspas, o diabo em tudo o que o outro diz. E nem sempre é assim, ok? Às vezes o outro diz as coisas ou faz uma crítica com... uma crítica pensada, uma crítica com toda a boa intenção, mas depois eu não a vejo da mesma maneira e eu não reajo da mesma maneira, ok? Portanto, aqui para os dois lados, antes de abrirmos a boca, antes de ligarmos o teclado ou começarmos a digitar palavras, antes de ligarmos o microfone, convém pensarmos qual é que é a minha intenção, qual é que é o resultado que eu quero alcançar, que estado é que eu quero induzir no outro, ok? O que é que eu quero disto tudo? O que é que eu quero desta interação? Convém perceber isto, porque se for algo negativo, então o meu conselho para ti é não faças nada e vai fazer outra coisa, ok? E volto a este assunto mais tarde, com mais fundamentos, com mais informação relevante para este tópico. Se este tópico for relevante na tua vida, quer agora, quer nos próximos anos. Se a tua intenção for positiva, vai nem mesmo a ver os factos, ok? E depois volta quando tiveres uma opinião mais fundamentada. E no meio disto tudo, se não souberes, é fácil, diz não sei, ponto. E não emitas uma opinião, porque não precisas de emitir sempre uma opinião. Não precisas de dar uma resposta a todos os estímulos que vêm ter contigo, ok? Porque nós às vezes parece que sentimos que temos que dar uma resposta, temos que ter uma voz para tudo, temos que emitir a nossa opinião face a tudo o que acontece à nossa volta, temos que saber sobre tudo, e não temos que ter uma opinião formada, não temos que saber sobre tudo, não temos que responder a todas as perguntas que nos fazem. Às vezes temos só que ouvir e pensar para nós próprios, será que isto é relevante para mim? O que é que eu vou fazer com esta informação? Será que aquilo que eu vou dizer vai acrescentar ou não algo ao tema que estamos aqui agora a falar? Se calhar não. Se calhar não vai acrescentar nada. Se calhar mais vale ficar calado. Porque isso acaba por tornar as interações, acredito eu, mais positivas, mais pensadas. E mesmo, por exemplo, nas empresas, em que ainda se continua a gastar muito tempo em reuniões, acaba por tornar as reuniões mais produtivas e por reduzir o número de reuniões que são feitas. Porque se formos bem preparados, se formos intencionais para uma reunião, se soubermos exatamente aquilo que queremos daquele momento, então tudo fica muito mais fácil. E isto passa tudo por nós refriarmos um bocadinho este impulso do julgamento e da crítica destrutiva, seja por que motivos for, irmos para um caminho que é bem mais positivo e que nós praticamos muito menos, que é o do elogio, que parece que nem sempre é fácil de fazer, nem de receber. Porque, por exemplo, numa interação social, seja presencial, seja online, parece que é mais fácil e mais rápido criticar alguém do que elogiar esse alguém. Então, se for presencial, o elogio às vezes até parece que a pessoa fica desconfortável ao fazê-lo e a outra pessoa parece que também fica desconfortável ao recebê-lo. Ou seja, fica aqui os dois super desconfortáveis por uma coisa que eu acho que é perfeitamente natural. Se tens alguma coisa a dizer de uma de outra pessoa, diz o que tens a dizer de uma dessa pessoa. Parece que o elogio, entretanto, se tornou num elemento estranho nas nossas interações que, embora todos nós o desejemos, ou seja, todos nós queremos ser elogiados, nós acabamos por nos sentir desconfortáveis quando nos elogiam e quando nós elogiamos outras pessoas. Portanto, é assim um bocado esquisito para mim pensar nisto, porque, não é? Parece que é quase que, não sei, estás a fazer uma coisa boa, estás a agir bem, estás a levantar o outro, estás a influenciar de uma forma positiva, mas ao mesmo tempo, tanto tu como eu se sentem desconfortáveis. É quase mesmo como se isto não nos fosse natural. E eu acho que temos que voltar a tornar o elogio natural. Não o elogio só por elogiar, não o elogio simplesmente de, entre aspas, lambe-botas, porque esse aí tem o mesmo valor que a crítica destrutiva, porque também é feita à pressão, também é feito rápido, é sem pensar. Embora aí às vezes as intenções estejam mais bem definidas, porque a pessoa que o está a fazer sabe exatamente o que é que quer,
enquanto que outras às vezes parece que é só para se juntar ao rebanho de pessoas que estão a elogiar a pessoa naquele momento, ou seja, já que eles estão confortáveis, eu também vou-me juntar e também me vou sentir confortável. Mas acho que o elogio, para ser sincero, tem que ser pensado e fundamentado, e se calhar por isso é que não é assim tão fácil fazê-lo. Porque se eu quero que a pessoa sinta o meu elogio, eu tenho que também imprimir nele a devida intenção, fazê-lo com a devida motivação, tenho que lhe imprimir a devida energia para conseguir gerar na outra pessoa o impacto que eu quero gerar. Porque isto dos elogios às vezes pode ser um simples incentivo à outra pessoa, que ela está a fazer bem, que as coisas vão correr bem, que até às vezes para tranquilizar, mas noutras vezes o elogio traduz-se numa forma de empatia que todos nós gostamos de sentir e que ainda assim pouco praticamos. E é importante nós termos em conta que o elogio terá sempre muito mais força que uma crítica. Pode não a ter no curto prazo, mas definitivamente no médio e longo prazo o elogio vai ter muito mais efeitos positivos do que aquilo que nós pensamos. Parece que a crítica destrutiva, como tem logo um efeito, nem seja uma resposta também do outro lado, parece que se torna mais fácil, porque o resultado é imediato. Eu tenho logo a reação, se calhar às vezes até que eu estava à espera, e portanto isso de tal uma forma que cria aqui um sistema de recompensa no qual eu facilmente entro, cria este ciclo vicioso do qual é difícil depois eu sair, enquanto que o elogio é diferente, porque às vezes o elogio eu dou, há aquele desconforto inicial da pessoa e depois só mais tarde é que a pessoa percebe que ok, aquilo foi com boa intenção e é que eu começo a ver os efeitos. Só que nesse momento, se calhar eu já não estou com a pessoa, eu já não estou a ver o efeito deles, ou seja, não há uma ligação óbvia entre aquilo que eu estou a fazer e o resultado que isso está a gerar. E eu acho que pode ser importante, não vou dizer que é porque eu não sou dono da verdade e portanto remeto-me com toda a tranquilidade a essa condição. Mas acho que temos que começar a pensar melhor nas interações que fazemos. Temos que perceber de uma vez por todas que há uma tendência quase que inata, inconsciente, para julgarmos outras pessoas e até para nos julgarmos a nós próprios. Mas sobre isso falaremos num outro episódio. E sabendo isso, sempre que sentirmos vontade de criticar o outro, seja de forma negativa ou construtiva, parar e se calhar adiar essa crítica, fazê-la num outro momento. Mas por outro lado, se queremos elogiar a pessoa, então acho que uns minutos bastam para definirmos a nossa intenção, definirmos a nossa motivação, definirmos a forma como vamos fazer e avançar. Acho que temos que diminuir a nossa crítica e temos que aumentar muito o nosso elogio. O elogio sincero, o elogio autêntico, é aquele pelo qual realmente nós lutamos todos os dias. Porque aqui para nós, quem é que não gosta de receber um bom elogio? E é isto. Espero que tenhas gostado. Espero que seja útil nos próximos dias. Mais uma vez foi um prazer enorme estar na tua companhia. Partilha comigo a grande aprendizagem que levas daqui hoje, sabendo que encontramos no próximo episódio de uma experiência única, o podcast. Fica bem, julga menos, critica ainda menos, elogia mais e até já.